Oi, pessoal! Com a Copa do Mundo se aproximando, o futebol está ocupando cada vez mais espaço nas conversas e, junto com ele, uma pergunta que aparece bastante quando a gente fala sobre esporte de alto rendimento. Qual é o papel da psicologia no trabalho com atletas, afinal? Antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu tenho trazido conversas sobre saúde mental, performance e comportamento em contextos de alta exigência. Hoje eu queria abrir um pouco dos bastidores de uma pergunta que aparece muito quando falamos sobre esporte de alto rendimento. Afinal, qual é o papel da psicologia no trabalho com atletas? Muita gente imagina que o suporte psicológico aparece só nos momentos de crise, pressão extrema ou dificuldade emocional. Mas, ao longo da minha trajetória no esporte, fui percebendo que esse trabalho está muito mais relacionado à construção de recursos emocionais, autoconhecimento e sustentação de processos do que apenas o manejo de problemas e construção de habilidades. E acho que essa conversa pode interessar mesmo para quem não é atleta, porque muitas habilidades desenvolvidas no esporte também são úteis na vida cotidiana. Existe uma imagem muito comum de que atletas de alta performance são pessoas extremamente fortes emocionalmente, o tempo inteiro, como se confiança, foco e segurança fossem estados permanentes, que a gente sabe que não são. Mas a experiência humana não funciona assim. Os atletas sentem medo, sim, insegurança, ansiedade, frustração, sentem dúvida sobre o seu próprio valor. A diferença não está na ausência dessas emoções e sentimentos, mas na forma como elas são reconhecidas, elaboradas, manejadas ao longo do processo. E é aí que o trabalho psicológico entra. Muitas vezes o trabalho não é tirar uma emoção do caminho. Na maioria das vezes, eu diria, é sim ajudar aquela pessoa a conseguir sustentar determinadas experiências sem que elas desorganizem completamente a sua capacidade de ação. Porque as emoções não são necessariamente obstáculos, elas também carregam informação e informação relevante. O medo, por exemplo, pode falar sobre a importância, a responsabilidade, exposição. A ansiedade pode aparecer diante de algo que tem muito valor para aquela pessoa. E quando a gente entende isso, a gente passa a entender melhor a relação com o próprio funcionamento emocional. Isso significa que parte do trabalho é ajudar o atleta a desenvolver uma espécie de alfabetização emocional, conseguir nomear o que está sentindo, entender de onde vem e decidir o que fazer com aquilo. Não ignorar, não ser engolido pelas emoções, reconhecer e agir mesmo assim. Uma situação que aparece muito, por exemplo, são atletas que entram em colapso, não na competição em si, mas nos dias anteriores. E é aí que o trabalho psicológico precisa estar presente, para ajudar a pessoa a entender o que está por trás daquelas sensações e construir recursos para atravessar esse período de forma diferente. Outra coisa importante é que o trabalho psicológico no esporte não acontece separado da vida daquela pessoa. O atleta não deixa de ser filho, parceiro, amigo, namorado, namorada e alguém atravessado pela própria história porque compete em alto nível. Então, muitas vezes, questões que aparecem na performance também têm relação com aspectos mais amplos da vida daquela pessoa. E isso vale para qualquer contexto. Pensa numa pessoa que chega segunda-feira já esgotada, passa a semana no automático e só percebe que está no limite quando o corpo para. Não existe nenhum técnico revisando a carga dela, nenhum planejamento de recuperação. E muitas vezes nem ela mesma está prestando atenção nesses sinais. No trabalho, nas relações, na rotina, muita gente tenta funcionar ignorando completamente o próprio estado emocional, como se desempenho dependesse apenas de disciplina ou esforço. Mas performance sustentável exige percepção. Exige conseguir entender como você funciona, o que te mobiliza, o que te desorganiza, quais contextos aumentam a sua potência e quais começam a produzir desgaste. No esporte existe algo muito interessante. Ninguém espera que um atleta treine no limite máximo todos os dias do ano. Existe planejamento, recuperação, ajuste de carga, preparação emocional. Mas fora do esporte, muitas pessoas tentam viver como se precisassem performar no máximo o tempo inteiro. Isso tem um custo, e o custo é alto, porque o corpo começa a responder, a atenção muda, o humor muda, a capacidade de presença muda.
E muitas vezes a pessoa só percebe isso quando já está muito distante de si mesma. O trabalho psicológico, seja no esporte ou fora dele, ganha espaço aí, na capacidade de perceber antes de chegar no limite. Acho que uma das coisas mais bonitas do trabalho psicológico no esporte é perceber que a alta performance não tem relação com ter um funcionamento de máquina. Tem relação com desenvolver recursos para continuar humano, mesmo em contextos de muita exigência. E talvez essa seja a maior virada que esse trabalho provoca, tanto no atleta quanto em qualquer pessoa. O foco deixa de ser apenas como produzir mais ou render melhor, e passa a ser como construir uma relação mais sustentável consigo mesmo ao longo do caminho, porque é dessa relação que tudo mais depende. Se esse vídeo faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que também possa gostar dessa conversa.